Provavelmente, você deve achar que a rejeição é algo ruim e que ela deve ser evitada a todo custo. Porque às vezes que você teve que passar por ela, você se sentiu muito mal. Como aquela vez que você foi excluído de um grupo de amigos, ou aquela outra vez que aquela pessoa que você tanto queria ficar, não queria ficar com você. E por conta dessas situações, de você ter sentido uma dor enorme aí dentro, você associou a rejeição a algo horrível. Mas se eu te dissesse que a rejeição é uma bênção divina, você acreditaria em mim? Pois é, neste vídeo eu vou trazer 5 motivos do porquê a rejeição ela é tão boa. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é o seguinte: a nossa mente acha que a rejeição é a mesma coisa que a morte. Isso tem um certo fundamento, porque há milhares de anos, se a gente fosse rejeitado, a gente morreria. Imagine a gente sozinho dentro de uma selva com um monte de animais selvagens. Nessa época, viver em grupos era muito importante para nossa sobrevivência. O problema hoje é que essa situação não existe mais. O fato de a gente ser rejeitado por um grupo não afeta a nossa sobrevivência, a menos que você faça parte de uma facção, mas aí é outra história. O ponto aqui é o seguinte: ser rejeitado não vale matar. Bom, agora vamos ao primeiro motivo do porquê a rejeição ela é tão boa. Quando você é rejeitado, provavelmente é porque você é diferente dos outros. Em vez de você se sentir mal com isso, você deveria era se sentir honrado. Cara, entenda que existem muitas pessoas nojentas por aí. Você deveria era ficar feliz por não fazer parte delas. Quer que eu resuma aqui a imundícia humana? A maioria vive à base de falsidade, vive à base de mostrar para os outros. Nas festas, em ambientes sociais, você vê aquele bando de idiotas sorrindo, bebendo a sua vodka no seu grupinho de amigos, mas quando você vai ver de perto, você sente a podridão. Se você der corda, você vai ver uma falando mal da outra, gente traíra ali no meio, um monte de assunto nada a ver, parece que só falam bosta, um monte de retardado só jogando a vida no lixo. Aí eu te pergunto, você vai se sentir mal por ser rejeitado por essa gente? É sério isso? Ah, Igor, mas se o grupinho que eu fui rejeitado for de pessoas legais? E se o meu crush que me rejeitou for uma ótima pessoa? Como a gente faz? Simples, aceitando e normalizando a rejeição. No caso de pessoas sem caráter, tóxicas, você deveria era ficar feliz por ser rejeitado por essas pessoas. Agora, se não for esse seu caso, você deveria aceitar que o outro tem o direito de não te querer. Só que para isso não te fazer mal, você precisa consertar 2 pontos. O primeiro é o seguinte: existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Um fato de um grupinho da sua escola não te aceitar ou uma pessoa não querer ficar com você não deveria afetar em nada na sua vida. Acredite, cara, tem quem queira. Sempre tem. Não é insano você atrelar a sua felicidade a uma pessoa, sendo que existem 8 bilhões de pessoas no mundo? Se você racionalizar, você vai ver que não faz sentido. Isso é só ego ferido, não tem nada a ver com a situação em si. O segundo ponto é o seguinte: a pessoa rejeitou uma ideia de você e não você. Ela não te conhece direito para realmente rejeitar quem você é. Ela rejeitou algo que ela pensa que você é. E eu não vou dizer aqui que isso tem a ver só com ela não, porque não é bem assim. A rejeição pode sim ter sido causada por você também. Às vezes é um comportamento que você tem, alguns sinais que você dá, que acabam causando algum tipo de antipatia na pessoa. Mas também tem a ver com a vivência da pessoa. Já parou para pensar que você pode lembrar alguém que essa pessoa odeia? Ela vai te rejeitar sem nenhum motivo plausível. Vai te rejeitar só porque você faz lembrar alguém que ela não gosta. Aí ela associa isso a você e te rejeita. O segundo motivo é o seguinte: quando a gente é rejeitado, ganhamos mais liberdade, pois o que mais nos prende é justamente o medo da rejeição. Quando você não é rejeitado, você fica com aquele medo de ser. E aí, você faz as coisas que você não queria fazer,
tenta bancar algo que você não é, faz de tudo para agradar as pessoas. E você faz tudo isso só para não ser rejeitado por elas. Mas, quando você é rejeitado, você se torna a pessoa mais livre desse mundo. Porque não importa, você já foi rejeitado. Aí você fala o que quer, você é do jeito que você quiser, tudo fica melhor. Você não precisa ter consideração com ninguém, você não precisa mais agradar ninguém, você não fica mais preso a nenhum esquema social. Enquanto as outras, que não foram rejeitadas, elas ficam aprisionadas. Porque se ela não fizer isso, o grupinho dela não vai aceitar mais ela. Se não for desse jeito, se não for daquele jeito, ela vai sentir a rejeição dos outros. O terceiro motivo é o seguinte: a rejeição ela é uma fonte inesgotável de motivação. Quem nunca sentiu aquele ímpeto quando foi rejeitado por alguém? Aqueles caras que são extremamente rejeitados por serem muito magros ou muito gordos, aí ele entra na academia e põe aquele shape divino, só para ter aquele gostinho de ter dado a volta por cima. É essa a ideia. A rejeição deveria te motivar e não te deixar para baixo. Quanto mais você for rejeitado, mais energia você deveria ter para ser melhor do que aquelas pessoas que te rejeitaram. Você pode sentir esse gostinho ainda. Não se dê por vencido. O quarto motivo é: a única rejeição que deveria te fazer mal seria a sua própria rejeição. As pessoas, elas podem fazer ou falar o que quiserem, mas quem manda na sua mente é você, ou pelo menos deveria ser. Você pode ver a rejeição de várias formas. Você aprendeu que a rejeição ela é ruim e que deveria ser evitada uma vida toda. Mas aqui eu estou te dando algumas alternativas. Cabe você aceitá-las ou não. Você pode continuar aí, sofrendo, ficando à mercê de qualquer merdinha que te rejeita. Ou você pode usar cada rejeição para ir se fortalecendo. Eu já cansei de ver histórias de gente que foi rejeitada e que deram a volta por cima. Eu tenho certeza que você também já está cansado de ouvir histórias assim. Então o que te impede de ser mais uma delas? O quinto motivo é: a rejeição, ela te faz poderoso. A maioria de nós sofremos muito com a rejeição porque não nos ensinaram a lidar com a frustração. Essa é a verdade. Quanto mais a criança ela foi mimada, mais ela vai sofrer com a rejeição. A vida, ela não é igual ao seu pai nem à sua mãe. O não, ele existe. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. As pessoas não têm a obrigação nenhuma de te aceitar, muito menos se você for um porre. Neste ponto, eu gostaria de falar umas verdades aqui pra você. Sabe aquela pessoa chata, desatraente, que queria ficar com você? Então, você queria ficar com ela? Você queria ser obrigado a ficar com ela? É claro que não. Se eu fosse perguntar pra você, você iria dizer pra mim que quer a distância dela. Então por que você acha que as pessoas deveriam te aceitar? Deveriam aceitar porra nenhuma, cara. Você é o que você se faz. Geralmente, quando a gente agrega na vida de alguém, quando a gente faz essa pessoa se sentir bem, naturalmente, a pessoa quer estar com a gente. Ela quer ficar com a gente. Se a pessoa não quer, é bem provável que você seja um merda. Essa é a verdade. E saber disso não deveria te deixar mal. Pelo contrário, você deveria se sentir mais livre com isso. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ninguém é obrigado a aceitar você, você também não é obrigado a aceitar ninguém. Aí vem fulano cobrar. Ah, você não teve consideração por mim, você não fez isso ou aquilo, você não me dá atenção. Cara, se eu não te dou atenção, não te dou consideração, provavelmente é porque você não faz por onde ter. Porque se fizesse, eu tava dando, concorda? Então a rejeição, cara, ela é pra te deixar mais poderoso. Cada vez que você for rejeitado, é pra você ir se sentindo mais e mais forte. Cada rejeição vai deixando você mais casca grossa, mais resistente, e vai te distanciando das pessoas mais fracas. Quando alguém é fraco, assim que é rejeitado, fica logo mal e sofrendo. Talvez nem tenha mais coragem de fazer nada, com medo de ser rejeitado de novo. Já você não, a cada rejeição, você fica mais refinado, mais resistente. E em vez disso te imobilizar, você fica mais motivado e enfrenta as situações
mais e mais.